Olá, meus queridos. Esse é o primeiro episódio da série Insônia e Ansiedade. São 3 episódios que você vai acompanhar a partir de agora, um episódio por semana. Não sei se você sabe, mas 95% das pessoas que sofrem de insônia não sabem que a causa das suas dificuldades para dormir é a ansiedade. E o pior, acabam usando o remédio como a primeira e às vezes a única opção de tratamento. Quem sofre com isso sabe como funciona e como o medicamento gera dependência química. Nessa série eu vou explicar tudo sobre como que você pode de uma forma natural tratar a sua insônia e a sua ansiedade. Como que as novas terapias de higienização do sono, a terapia de controle de estímulos e os rituais do sono vão poder te ajudar a recuperar suas noites de descanso. Então o tema do primeiro episódio é ansiedade e insônia. Por que você não dorme? Eu vou falar sobre como a sua ansiedade age no seu corpo para te deixar em alerta na hora de dormir. E o que você pode fazer para começar a mudar tudo isso. Espero que você aproveite todo esse conteúdo e consiga aplicar ainda hoje na prática para melhorar o seu sono. Bom episódio. Então vamos lá. Para quem já ouviu meus vídeos aí, já ouviu falar que eu falo sempre que uma boa noite de sono começa de manhã, né? É que nem namorar. Não adianta brigar com a pessoa de manhã, passar o dia se xingando e querer namorar de noite, né? Então a gente com a gente mesmo também, se a gente quer, né, uma tranquilidade na noite, a gente precisa ir parando, né, o trem que está a 300 por hora, já depois do almoço, meio da tarde. É claro que às vezes não dá, mas pelo menos quando a gente encerra as atividades de trabalho, a gente começar a mudar o ritmo, né, para fazer uma graduação para esse momento que é sagrado de ir para a cama. Então, se vocês, né, que estão com problema de insônia por conta da ansiedade, e aí a gente sabe que 90% das causas da insônia são emocionais, né, são em função de uma agitação que vem de um estresse, de um quadro de estresse ou de um quadro de ansiedade. Os outros 10% só que são causas biológicas, né, da insônia, são poucas, né, uma alergia acentuada, se você tem com coceira, né, uma alergia que gera coceira, dificilmente você vai dormir. Mal de Parkinson é uma das causas de insônia que são consideradas fisiológicas, né, porque a pessoa fica tremendo o tempo todo. Então, hipertensão também é uma das causas, né, então tem algumas aí que a gente pode citar. O resto, né, é ansiedade, é agitação do sistema nervoso simpático. Isso acaba não só prejudicando a nossa produtividade, estragando o nosso dia, mas também derruba a nossa imunidade, né? A gente sabe que o sono insuficiente vai produzir menos citocina, que é um tipo de proteína que tem como alvo combater e lutar contra infecções e inflamações, né? Então, as citocinas criam uma resposta imunológica adequada, e se a gente não dorme direito, essas proteínas não são produzidas. Elas são tanto produzidas quanto liberadas durante o sono, né? Então, a falta de sono, a qualidade de sono crônica, né, faz também com que vacinas, por exemplo, contra a gripe, tenham uma taxa de eficácia muito menor, né? Seu corpo está com a capacidade de responder muito diminuída. Então, quando chegar a vacina da Covid aí, a gente tem que tomar os shots de imunidade, né? Eu vou passar para vocês aqui hoje que eu estou tomando, que é a minha nutricionista que passou. E aí a gente se pergunta, né? Eu acho que o Raul e a Thelma, que estão aí mais no início do processo, se pergunta, né? Pô, o que eu estou fazendo de errado, né? Para não estar dormindo, o que eu tenho que acertar para dormir? E a primeira opção que vem na cabeça é sempre, preciso tomar remédio, preciso tomar remédio. E, na verdade, o remédio, ele só vai ser uma alternativa, a primeira alternativa, quando forem situações de insônia como essas que eu falei, de mal de Parkinson, uma alergia, ou uma hipertensão, crises, né, de que a pressão está muito alta, você
deveria entrar com uma medicação. Fora isso, a primeira alternativa que a gente tem são as alternativas, que eu chamo até de mais do que naturais, né? Porque quando a gente fala em alternativas naturais, o indivíduo já pensa em tomar um fitoterápico, parece que ele precisa colocar alguma coisa na boca, né? Essa atitude passiva de, isso aqui vai resolver o meu problema, e na verdade ele está com um estilo de vida todo arrebentado, mas tem alguns comportamentos inapropriados, algumas crenças sobre a própria insônia que perpetuam o ciclo da insônia, porque não é só o sono que tem um ciclo, a insônia também tem um ciclo. Então, teve um estudo feito por uma universidade, eu vou falar mais para frente aí de um outro que foi feito com ratinhos, ainda é um estudo mais antigo, quando podia usar ratinhos, que flagrou, né, alguns hábitos que são padrões comuns a todos os insones, né? Então, os preparos antes de dormir, a característica dos estímulos que essa pessoa se expõe, como luzes, né, a cor da luz, a hora de dormir estimada, as expectativas de quanto tempo vai levar para dormir, o excesso de cobrança para dormir, que é aquilo de deitar e falar assim, eu tenho que dormir, eu tenho que dormir, eu tenho que dormir. Isso é bem ruim para o cérebro, porque isso ativa o simpático, né? A culpa no dia seguinte por não ter dormido, né? Inconformismo por não dormir, daí entra em hipervigilância, acaba aumentando o nível de ansiedade no dia seguinte. O cérebro entra no fight or flight, né? Que é o modo fuga e luta, e nisso já o ciclo da insônia já recomeça para a noite seguinte. Medo na hora de dormir. Tinha um paciente que ele não estava dormindo há 12 noites, ele dormia uma média de 1h30, 2 horas, e ele começou a ter pânico da cama. Então ele deitava, ele chegava do trabalho 6 da tarde, mesmo durante o tratamento, ele começou a fazer a higienização do sono, ele começou a fazer os rituais, mas quando ele deitava para relaxar, mesmo já dentro da higienização, com os rituais, ele pensava em ir na cama, ele começava a ter crise de pânico. Então a mulher tinha que acudir ele, tinha que acalmar. Então, assim, deu bastante trabalho, mas a gente conseguiu reverter a insônia dele, né? Porque ele estava associando cama com não dormir. E aí dava medo, né? Tem também um outro fator que é comum aos insônios, que é a pressa, né? Em resolver a insônia. Então, por isso que vai para o remédio. Ansioso tem pressa para tudo, né? Para resolver qualquer problema. Então, da insônia não seria diferente. Então, tudo isso precisa ser ajustado no tratamento, e é isso que a gente vai falar hoje, como é que você vai ajustar as suas rotinas, né, em relação a esses pontos que eu falei, e fazer isso de uma forma natural. É horrível, né, eu já passei por isso, mas foram momentos pontuais, assim, de deitar na cama, não conseguir dormir e começar a tentar dormir. A autocobrança começa por não estar dormindo, vai causar mais insônia ainda. Então, o cérebro ele vai entender eu preciso dormir como um sinal de alerta e perigo, porque ele não leva em conta o verbo, né? Quando você fala assim, preciso, tenho que, pode ser qualquer verbo que venha depois, o cérebro vai entrar em alerta. Nisso, ele aumenta a agitação, produz mais adrenalina e adivinha, você não dorme, né? Então, uma das coisas que a gente vai falar é do ritual do sono, da preparação mental do sono, em que momento que você começa a fazer isso e começar a neutralizar essa cobrança. E aí a gente pode usar o próprio Todo Dia Bem, as técnicas do Todo Dia Bem, para neutralizar a autocobrança, né? Então, a gente tem o passo 3, que tem uma técnica de perdoar-se por não estar dormindo. Eu vou falar disso mais lá no final, quando passar as orientações. O que a gente deve fazer antes de tomar o remédio, né? As terapias naturais que funcionam. A terapia cognitiva e de mindfulness, né, que hoje juntou essas duas coisas, são as mais indicadas aí, justamente porque vão trabalhar 2 aspectos. O controle de estímulos, né, que a TCC é especializada nisso. A grosso modo, né, a TCC parte do princípio de que o pensamento é que gera os estados emocionais e comportamentais, né, não necessariamente nessa ordem, mas é isso. E mindfulness vem para tentar equilibrar essa equação, né, de pensamento, emoção e comportamento,
ensinando a gente a pensar melhor, digamos assim, não deixar o pensamento elocubrador dominar, né? Porque a gente é dominado por ele no sentido de ele ser automático. Então, o modelo que eu utilizo no tratamento individual e que eu vou mostrar para vocês é a terapia de controle de estímulos aliada a essas técnicas de mindfulness terapêutico. Então, basicamente, tudo se estrutura em preparar, então, a noite de sono ao longo do dia. Como todos os meus pacientes têm ansiedade e pânico, é muito comum ter a incidência da insônia no quadro da ansiedade. E, aliás, as pessoas chegam com a queixa de insônia muitas vezes e não percebem que tem ansiedade. Elas não ligam uma coisa com a outra. Não é que elas não percebem que tem ansiedade, elas sabem que tem ansiedade, elas acham que a ansiedade delas é, eu sou assim, e a insônia é algo isolado que não está conectado com a ansiedade. E elas não percebem que essas duas coisas estão relacionadas. Então, a gente tem que começar a preparar o desligamento do sistema nervoso central, né, já durante o dia. Então, como ansioso, eu não sei aqui de vocês como que é essa dinâmica, mas geralmente ele já acorda ansioso, então ele já somou a noite mal dormida com a ansiedade que ele tem, com a culpa por não ter dormido, então vai empilhando uma série de coisas, e tem muita gente que tem angústia matinal, né, que eu acordo já com angústia, já acordo com ansiedade. Então, a técnica da manhã ela é muito importante, porque ele sente, né, o insônia sente culpa por não ter dormido. Então, a terapia de acompanhamento da insônia vai incluir técnicas matinais de dissolução da culpa, né, que ensinam o paciente a gerar o acolhimento, o auto-perdão por não terem dormido. E, obviamente, técnicas que vão fazer com que o volume de pensamentos negativos seja diminuído, porque de manhã, qual que é a primeira coisa que a gente faz? Eu, pelo menos, sou assim, não sei vocês. A gente acorda e se localiza, né? Que dia é hoje? Né? Onde estou? Se você não está em casa, então você leva uns segundos, né, para perceber que você não está na tua cama. Que dia é hoje? É sábado, então eu posso dormir. E daí você relaxa e dorme. Se é dia de semana, a gente, hoje ainda é terça, daí você já começa, já tem aquele negócio para fazer. Você já começa a pensar negativo. Então, a gente vai falar lá no final, dentro da parte de rituais do sono, que tem os rituais para acordar também. A gente vai falar de como fazer isso. E ao longo do dia também, vou indicar ajustes de rotina, vou encaixar técnicas de ancoragem e de pausas, por exemplo, a cada hora, principalmente à tarde, para diminuir o ritmo do sistema nervoso, que é aquele, né, o simpático que agita, e estimular o parasimpático, que é o que relaxa. Se você passa o dia se culpando por não ter dormido, se preocupando se vai dormir ou não, ou até se você passa o dia estressado com coisas do trabalho, da pandemia, com pensamentos negativos, ou seja, você não proporciona a transição para o relaxamento e principalmente o esvaziamento da mente, à noite não vai adiantar deitar na cama, fechar os olhos e tentar dormir, você não vai conseguir. Então, além dessa agitação, né, também vem essa preocupação, essa culpa com dormir, e isso liga o microgerenciamento na hora de dormir. E, na verdade, tudo que você tem que fazer na hora de dormir é desligar todos os sistemas, né? Que nem quando desliga o computador, vai fechando as janelinhas. Então, tudo isso é levado em conta. Então, vamos lá para a primeira parte, que é preparando para dormir, que é a parte de controle dos estímulos. Muito bem, agora você já começa a ter uma ideia do que pode ser feito e o que não deve ser feito na prática para começar uma mudança aí para melhorar o seu sono. A mudança depende de fazer a coisa certa, de coisas que façam sentido, e eu espero ter ajudado nisso. Na próxima semana, na terça-feira, às 20 horas, vem o segundo episódio. E o tema do segundo episódio é preparando-se para dormir. Quais são as várias mudanças que você pode implementar na sua rotina que vão aumentar suas chances de deitar na cama, relaxado e conseguir dormir. Não perca, terça que vem às 20 horas no YouTube, totalmente gratuito. Te espero lá.